todos, bem-vindos a mais um congresso de jovens do Departamento de Jovens da CIIP. Este ano, 2020, um ano muito particular, estamos num formato diferente daquilo que é habitual, mas com certeza Deus não deixará de nos abençoar através da sua palavra. Como sabem, por causa dos vídeos que lançámos anteriormente, nos últimos meses, estaremos a estudar a carta aos Gálatas e a nossa oração é que o Senhor nos abençoe através da palavra, do estudo da palavra que vamos ter. E é com isso mesmo que nós vamos começar, com a oração. Vamos orar, pedir a Deus que oriente tudo quanto vamos fazer, tudo quanto possa ser dito e que sirva de bênção para todos nós. Pai do céu, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela oportunidade que Tu nos dás de podermos, ainda que desta forma diferente, aprendermos e dedicarmos ao estudo da Tua Palavra. Sabemos que ela é preciosa para nós, sabemos que é ela que nos alimenta a cada dia com aquilo que Tu nos queres abençoar. Por isso, rogamos, Senhor, a Tua bênção, a Tua direção para tudo quanto façamos, tudo quanto seja dito. Realmente redunde para a nossa bênção, mas acima de tudo para a honra e glória do Teu santo nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Como entender que amas a um simples pecador como eu? Tua salvação é só o que eu preciso para viver, para viver. Contigo eu sou mais que vencedor. Tu coopera sempre para o meu bem. Ele nos salvou, Ele libertou. Nunca falhará, pois sempre fiel será. Maior amor não encontrarás. Sempre eu viverei só para te agradar. É só a ti que quero adorar. É só a ti que quero adorar. É só a ti que eu quero adorar. Como entender que sempre posso confiar em ti, só em ti. Eu sei que tu jamais me deixarás, sempre aqui estás, aqui estás. Contigo eu sou mais que vencedor. Tu coopera sempre para o meu bem. Ele nos salvou, Ele libertou. Nunca falhará, pois sempre fiel será. Maior amor não encontrarás. Sempre eu viverei só para te agradar. É só a ti que eu quero adorar. É só a ti que eu quero adorar.
paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vida não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta
Com esta vocês não estavam a contar. Um congresso online e até temos período de louvor. Louvor ao nosso Deus é algo que nós nunca podemos descartar. Mas preparem-se porque esta não é a única surpresa que temos para vocês este ano. Vejam isto. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, envolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao Já tivemos um período de louvor fantástico, já tivemos uma participação também de louvor e adoração ao nosso Deus do outro lado do oceano. Agora, o momento que tanto esperamos, a palavra de Deus. Agora vamos passar a palavra para o Jonatas Duarte. Ele é ancião do Silveiro e é ele que tem a missão de expor e de nos conduzir neste estudo a carta aos Gálatas.
que estejamos todos atentos, com ouvidos para ouvir o que a palavra tem para nos falar e que o Senhor a todos nos abençoe. Boa noite e bem-vindos ao primeiro de 3 sermões neste mergulhar na carta de Paulo aos Gálatas. O tema que será transversal às nossas 3 pregações é quem vive em mim? Quem vive em mim? É uma pergunta bastante interessante. Quem vive em mim? Se eu vos fizesse essa pergunta, talvez vocês dissessem: sou eu que vivo em mim. Vivemos numa era em que o slogan é encontra-te a ti mesmo. Aceita-te a ti mesmo. Existem técnicas de respiração, técnicas de meditação que facilitam este encontrar da voz interior. Quem vive realmente dentro de ti? Que voz é que tu estás a ouvir? Porquê é que tu fazes o que fazes? Porquê é que tu dizes o que dizes? Porquê é que tu pensas o que tu pensas? Porquê é que tu desejas o que desejas? Onde é que tu vais buscar a tua identidade? Identidade. C.S. Lewis dizia no seu livro Cristianismo Puro e Simples: aquilo que chamo com tanto orgulho de eu mesmo é simplesmente o ponto de encontro de miríades de cadeias de acontecimentos que não foram iniciadas por mim e não poderão ser encerradas por mim. Os desejos que chamo de meus são meramente os desejos vomitados pelo meu organismo físico, incutidos a mim pelo pensamento de outros homens ou mesmo sugeridos a mim por demónios. Aquilo que chamamos de escolhas livres, que provém da nossa identidade, na verdade são escolhas escravas do nosso tempo, escravas da nossa hereditariedade, escravas da nossa alimentação, da nossa disposição, da nossa exposição ao saber, das nossas oportunidades. A identidade que assumes como livre nasceu num tempo em que tu não pudeste escolher, numa família que tu não pudeste escolher, num país que tu não pudeste escolher, num século que tu não pudeste escolher. Teve experiências formadoras na infância que tu não pudeste escolher. Portanto, eu volto a perguntar: quem vive dentro de ti? Onde é que tu buscas a tua identidade? Quando te pergunto quem és, o que tu respondes? Há quem vá buscar a sua identidade na família. Portanto, eu sou filho de, eu sou marido de, eu sou pai de. Então, vão buscar a sua identidade na família. Outros vão buscar a sua identidade no trabalho. Eu sou engenheiro, eu sou doutor, eu sou isto, eu sou aquilo. Vão buscar a identidade naquilo que fazem. Outros vão buscar a identidade na sua nacionalidade. Eu sou português. Ou eu sou gentio. Ou eu sou judeu. Outros vão buscar a sua identidade na sua escolha política. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Ou outros vão buscar a sua identidade na própria sexualidade. Portanto, eu sou heterossexual ou sou homossexual. Quem és tu, na verdade? Quem vive dentro de ti? É onde tu vais buscar a tua identidade. Quem molda a tua personalidade? Quem molda os teus pensamentos? Quem molda as tuas escolhas, os teus desejos? O texto que nós iremos ler hoje, ele nos traz a verdadeira identidade cristã. O que é, na verdade, um cristão? O que é? Então vamos abrir em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 2, desculpem. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 a 21. Gálatas 2, 19 a 21. Diz assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Nós precisamos de colocar este nosso texto no seu contexto próprio para percebermos exatamente o peso destes versículos maravilhosos, subejamente conhecidos, versículos de caneca, não é? Daqueles versículos de quadro que nós colocamos nas nossas casas. E os vídeos produzidos pelo Departamento de Jovens fizeram um trabalho fantástico. Se ainda não os viram, eu aconselho a vê-los. Fizeram um trabalho fantástico em contextualizar esta carta para nós. Mas onde este texto está inserido nesta carta? Paulo está bravo com esta igreja. Paulo está
está mesmo chateado, está irado com estas pessoas. Porque elas fugiram daquilo que Paulo lhes disse, fugiram do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Estão a receber e estão a ser moldados, estão a ser influenciados para fugir, obedecer a outro Evangelho que não é outro Evangelho, como Paulo diz. Eles abandonaram o Evangelho que Paulo pregou, distorceram o verdadeiro Evangelho. E ele, logo no início da carta, ele é duro. Ele proclama maldições para aqueles que fugiram, que distorceram o Evangelho. E ele, logo de seguida, continua a dizer que não recebeu esta revelação de homem algum. Ele recebeu do próprio Jesus Cristo, do próprio Deus. Foi esse chamado da parte de Deus de pregar o verdadeiro Evangelho, que depois foi confirmado por Jerusalém. Ou seja, não era algo à rebelia de Jerusalém, era algo que Jerusalém confirmou. Ele foi lá e não obedeceu mesmo àqueles que eram da circuncisão, aqueles que queriam deturpar o Evangelho entre fé mais obras igual a justificação, igual a salvação. E teve até mesmo de entrar numa disputa com Pedro, com o grande apóstolo Pedro. Imaginem só, não é? Estar em Antioquia e presenciar este confronto público de titãs. O grande apóstolo Pedro de um lado, grande e impetuoso apóstolo Pedro. Do outro lado, o temível e versado, inteligentíssimo apóstolo Paulo. Que embate tremendo, não é? Ver estes dois. E qual era a natureza desta disputa? Afinal, o que os fez entrar em confronto? Aliás, o que fez Paulo repreender publicamente a Pedro? A disputa era sobre o que é um verdadeiro cristão. O que é uma pessoa verdadeiramente justificada diante de Deus, reconciliada com Deus. O que é necessário para isso acontecer? No fundo, a pergunta que surgia, ou a imposição deste grupo que era da circuncisão, era que parte da identidade cristã era assumir também a identidade judaica, com tudo o que a lei trazia dentro da identidade judaica. Pedro estava a ser hipócrita. Porque Pedro, ele queria e concordava com Paulo. Havia algo na sua mente que ele queria e concordava com o Evangelho, com aquilo que é o Evangelho, pela fé somente. Então ele não tinha problema nenhum de conviver com os gentios. Não tinha problema nenhum de comer com os gentios, de sentar-se à mesa com os gentios, de comer um bom arroz de marisco, coisa que os judeus não comiam, umas boas costeletas de porco, ou uma sandes de fiambre, ou um bacon frito. Ele não tinha problema em comer qualquer coisa com os gentios. Mas quando aqueles que eram da circuncisão chegavam, quando aqueles que eram conflituosos, isto é também um ensinamento para nós, porque normalmente dentro da igreja aqueles que são mais conflituosos são aqueles que tendem mais para o legalismo. E aquilo que Paulo viu foi que Pedro, quando chegou a este grupo, Pedro, pelo medo dos homens, pelo temor aos homens, ele se afastou, ele desprezou os gentios. Então Paulo viu que, lembra-o, que não é pelas obras da lei que alguém é justificado diante de Deus. Diante de Deus, tanto gentios como judeus são ambos pecadores. Precisam de Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo e pela fé somente eles são salvos. Por Cristo somente eles são salvos. Que o nosso relacionamento só pode ser restaurado com Deus por Jesus Cristo. O Evangelho estava em causa. É isso que Paulo diz nos versículos anteriores. O Evangelho está em causa. Então estes versículos que nós lemos são a última parte desse mesmo discurso. São a última parte do discurso deste embate entre Paulo e Pedro. Esta última parte maravilhosa. E os versículos focam nisso. O que é, na realidade, um verdadeiro cristão? O que é a identidade cristã? E nós neles veremos três coisas. Três coisas nestes versículos. A primeira é quem vive no cristão. A segunda é como vive o cristão. E a terceira, para que vive o cristão. Então vamos à primeira. Quem vive no cristão? O versículo 20 nos diz: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que é verdadeiramente cristão, justificado pela fé em Jesus Cristo, reconciliado com Deus, passa por uma mudança completa de identidade.
Mudar de identidade é um tema muito frequente em filmes e séries de ação ou de suspense. Existe algo de refrescante, existe algo de novo, de novidade, de paz, de tranquilidade em mudar de identidade. O passado deixa de importar. O cadastro sujo deixa de importar. Os crimes cometidos no passado deixam de importar. As desavenças, tudo isso fica para trás. A questão é que, para que uma mudança de identidade seja realmente eficaz, é preciso que os velhos padrões não sejam retornados, não tenham continuidade. No fundo, é preciso que a velha pessoa ela morra para que a nova pessoa possa surgir. A aparência física muda, o comportamento muda, a maneira de falar muda. Os padrões antigos não podem continuar, a linguagem muda, tudo precisa de mudar, até às vezes a nacionalidade precisa de mudar. Aquele que é cristão, diz o versículo 19, morre para a lei, está morto para a lei, para viver para Deus. Já está crucificado com Cristo. Está unido com Cristo na sua morte. Romanos capítulo 6, versículo 3 diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Estarmos unidos com Cristo significa que nós morremos para nós mesmos, para o pecado, para o mundo, para a lei. Essas coisas não exercem mais domínio sobre nós. Não exercem mais domínio sobre a nossa existência, mas morreram com Cristo quando Ele foi crucificado. Martinho Lutero nos ilustra aquilo que acontece nesta união maravilhosa com Cristo. Ele diz o seguinte: é como se um grande rei casasse com uma prostituta. Nos seus votos, o rei diz à sua futura esposa: tudo o que eu sou, eu te dou. Todos os meus privilégios, toda a minha honra, toda a minha realeza, toda a minha identidade, todo o meu poder são trazidos a ti pelo nosso casamento. O nosso pecado não nos pesa mais. Embora pecadores, o nosso Cristo em quem cremos, Ele nunca pecou. Tudo o que é meu é dele e tudo o que é dele é meu. Todo o meu pecado Ele carregou sobre a cruz. Toda a sua justiça é imputada a mim. Toda a sua impecabilidade é imputada a mim. Então, como é que pecadores podem ser olhados justos diante de Deus? Os crentes no Senhor são justificados. Os seus pecados são perdoados e são olhados como justos diante de Deus através de Jesus Cristo. Estar crucificado com Cristo é morrer para a lei, para o seu pecado condenatório, para o seu poder condenatório. Calvino disse o seguinte: enquanto Cristo permanecer fora de nós e nós separados dele, tudo o que ele sofreu e fez pela salvação da raça humana permanece inútil e sem valor para nós. Dizer já estou crucificado com Cristo é identificar-me com Jesus na sua morte, na sua ressurreição, na sua vida, na sua ascensão, na sua glorificação, de forma que tudo o que é verdade acerca de Jesus é verdade também para mim. Ou seja, a sua vida perfeita, ela é imputada a mim. A sua justiça perfeita é imputada a mim. A morte de Jesus significa que nós morremos e o pecado, a morte e Satanás não têm mais vitória. A ressurreição de Jesus significa que nós também seremos ressurretos um dia. E a glorificação de Jesus significa que também nós seremos glorificados, desfrutando da presença do Pai, vendo-o face a face. E esta é uma identificação que leva a uma transformação radical. Por isso é que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O lugar, ele não fica desabitado. O Espírito Santo vem habitar no lugar que o crente deixou desocupado. Que o novo crente deixou o velho homem crucificado na cruz. O crente que morreu para si mesmo agora vive para honrar, vive para magnificar, vive para exaltar a Cristo, porque o Espírito Santo agora habita dentro dele. Um dia perguntaram a George Muller qual era o segredo do seu serviço, um serviço magnífico. Qual o segredo de George Muller do seu serviço? E ele respondeu: houve um dia em que eu morri. Morri totalmente. Morri para o George Muller, para as suas opiniões, para as suas preferências, para os seus gostos, para as suas vontades. Morri para o mundo, a sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou culpa até dos meus irmãos e amigos. E desde então eu tenho vivido para me mostrar aprovado diante de Deus. Morrer para si mesmo não é um slogan.
É uma realidade da salvação. Não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Não sei se alguma vez tiveram a oportunidade de ver um filme de animação chamado Inside Out, ou em português, eu creio que a tradução é Divertidamente. Conta a história de uma menina que muda de cidade e passa-se quase todo o filme dentro da cabeça dessa mesma menina. E dentro da cabeça desta menina estão 5 personificações das emoções. A alegria, a tristeza, a ira, o medo, o nojinho. E essas 5 personagens, elas lutam pelo controlo do painel que expressa as emoções na vida real. Elas lutam por esse controlo do painel, lutam pelo painel de controlo. Existe uma batalha para dominar o painel de controlo dessa menina, mas para o cristão, Cristo, através do Espírito Santo, Ele assume o painel de controlo das nossas vidas. Agora não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. As nossas vidas, as nossas mentes, tudo isso é controlado agora por Jesus Cristo. Isso torna a nossa vida radicalmente diferente. O cristão não vive mais para perseguir reconhecimento, não vive mais para perseguir fama, não vive mais para perseguir influência ou beleza, para ganhar seguidores. O cristão vive para que Cristo seja visto, magnificado, exaltado na sua própria vida. O maior feito do verdadeiro discípulo de Cristo é que Cristo seja visto. Por isso eu volto a perguntar: quem vive dentro de ti? Quem vive dentro de ti? O que nos leva ao segundo ponto. Como vive o cristão? Porque quem vive em mim, quem controla a minha mente, quem controla os meus pensamentos, quem controla as minhas ações, as minhas palavras, afeta diretamente a maneira que eu tenho de viver, a minha maneira de viver. Então, como vive então? Como vive o cristão? Vemos isso na continuação do versículo. Como vive o cristão? E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O cristão agora, ele vive pela fé. Vive pela fé. Significa então que se Cristo vive em mim, agora eu não luto mais com o pecado. E se eu estou a lutar com o pecado, se eu estou a lutar com o desejo, então eu não sou cristão. Não é isso que Paulo está a dizer. E nós iremos falar isso mais tarde, da luta entre a carne e o Espírito. Mas agora, Paulo está a dizer que Cristo controla os pensamentos, vive dentro do cristão. Cristo controla os pensamentos, os desejos, as vontades, controla tudo isso. Isso faz o cristão viver pela fé no Filho de Deus. Agora nós não somos salvos somente pela fé, nós vivemos pela fé. Aqui, a fé não é um evento passado, não é uma decisão que nós fizemos em algum momento da nossa vida, quando nós decidimos aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, e então nós recordamos esse momento, nós apreciamos esse momento, nós damos valor a esse momento, mas agora eu vivo pelas obras, agora eu vivo pela performance, agora eu vivo por aquilo que faço. Não é isso. A fé é algo que continua, nós vivemos pela fé. A fé é uma realidade viva, uma realidade ativa, dinâmica, contínua, de como nós vivemos neste mundo. Viver pela fé é esta ligação contínua com Jesus Cristo. Tim Keller diz o seguinte: o Evangelho, a salvação pela fé somente em Jesus Cristo, ele não é apenas o ABC da vida cristã. Isto é, não é apenas a iniciação da vida cristã. O Evangelho é o A a Z. A a Z. Ou seja, é tudo. Tudo. Nós permanecemos em Cristo como um ramo permanece na videira para ter vida. Nós vivemos, respiramos e existimos porque Deus nos sustenta com a sua forte mão. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. A tentação das igrejas na Galácia era essa. Era entrar pela fé em Jesus Cristo, crer no ressurreto Jesus Cristo e agora viver pelas obras. Agora era preciso os gentios circuncidarem-se. Era preciso eles respeitarem os dias, as festas, os anos. Era preciso, no fundo, assumirem a identidade judaica, porque Jesus também era judeu. Mas nós somos salvos pela graça. Paulo opõe-se claramente a isso. Ele diz, nós somos salvos pela graça somente. Somente. Não são as obras da lei, não são as obras da lei que justificam. Agora nós, quando encaramos a vida, nós vivemos pela fé
no Filho de Deus. Não entramos só pela fé, nós vivemos pela fé no Filho de Deus, o qual nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Nós não voltamos aos padrões antigos de pensamento, nós desejamos as mesmas coisas, não buscamos conselhos a um cadáver, nós buscamos conselhos e sabedoria ao próprio Deus. Deixa-me dar alguns exemplos do que significa viver pela fé no Filho de Deus. Diariamente, continuamente. Quando consideramos determinado curso a tirar, que carreira prosseguir, se seguimos ou não para o mestrado, se seguimos ou não para o doutoramento, todas essas coisas, quando consideramos isso, nós não pesamos somente os prós e os contras na nossa racionalidade e nos nossos desejos. Nós buscamos por sabedoria a Deus para isso. Quando nós consideramos casar ou procurar alguém para casar, nós não nos deixamos levar somente pela atração física. Ou nem nos deixamos enganar por aquela lenga-lenga de que ela ou ele é tão bom, só lhe falta uma pequena coisinha, que é ser cristão. Quando consideramos ter crianças, a nossa fonte primária é não olhar para o tempo, para a energia, para o dinheiro, para o estilo de vida, mas perceber o que Deus tem em mente para a nossa futura família. Quando consideramos arranjar emprego, mudar de trabalho, mudar de cidade, mudar de país, nós colocamos em equação também a importância da nossa própria saúde espiritual e da família espiritual onde Deus nos colocou. Somos chamados a viver pela fé no Filho de Deus, a confiar em Jesus, a submeter os nossos desejos, preferências, ideias, aspirações a Ele, à sua sabedoria, aos seus planos. Mas viver pela fé, se for fruto de um esforço tal, não seria então também outra versão de viver pelas obras? Desta forma não. Porque Paulo nos diz: eu agora vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isto é, a fonte da minha entrega total. É o amor de Jesus Cristo. Ele me amou, se entregou a si mesmo por mim. Ele levou o meu pecado, carregou a minha culpa, pagou a minha dívida na cruz. Por amor. É um amor transformador. É um amor que se prova. Não é um amor sentimentalista. É um amor que me tira da morte para a vida, da cegueira para a vista. E agora que com novos olhos eu consigo ver a vida de uma forma completamente diferente. Tudo tem mais nitidez. Agora eu quero honrá-lo. Agora eu quero viver pela fé para o glorificar. Seja em todas as dimensões da minha vida. Seja nos estudos, seja no casamento, seja na minha família, seja no meu emprego ou em qualquer outra dimensão. Eu, por amor, quero servi-lo, honrá-lo, viver para Ele. O que nos leva ao último ponto. Então, para que viva o cristão? Paulo termina com o seu argumento maior. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Paulo diz, a lei não justifica. As obras da lei não justificam. Só Jesus justifica. Este é o grande argumento de Paulo. Se voltarmos para a lei, se confiarmos naquilo que a lei nos diz, seja na circuncisão, seja nos dias, seja nas festas, seja nos anos, seja na frequência da igreja, seja em ler a Bíblia, seja em sermos bons, amorosos, bondosos, ou em qualquer outra coisa, se voltarmos para isso como base da nossa salvação, nós aniquilamos a graça de Deus. Aniquilamos o que Cristo fez por nós naquela cruz. Se tratarmos a salvação como algo que pode ser comprado, como algo que pode ser merecido, acabamos por desvalorizar a salvação, minamo-la, cancelamos até o que Cristo fez por nós. É como que dizer, Senhor, eu fiz isto e agora tu estás em dívida para comigo. Paga-me. E a paga é a salvação. Tu deves-me a salvação. Se a salvação fosse por meritocracia, Cristo não precisaria de morrer. O coração da mensagem do Evangelho é que nós não merecemos. Nós não merecemos. Se o conseguíssemos alcançar, nós seríamos merecedores, mas nós não conseguimos alcançar. Nós não merecemos, nós não conseguimos alcançar, mas nos é oferecida graciosa e gratuitamente a salvação a todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer, confiar em Jesus Cristo.
Então, o verdadeiro cristão, ele não vive para aniquilar a graça. Não é esse o propósito da vida do cristão. Ele vive para magnificar a graça. Quando assume a sua incapacidade, quando confia plena e inquestionavelmente no Senhor, quando vive pela fé, quando caminha de acordo com a sua nova identidade, quando recebe a salvação como pessoa desesperada sem vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, então ele magnifica a graça de Deus. E esta noite, para ti, que ainda não foste crucificado com Cristo, até podes pensar que estavas. Até podes pensar que tens ido à igreja, sabes versículos de cor, sabes tudo isso de cor. E isso chega. Mas afinal tu confias em ti mesmo. Que isto é um adereço. Que isto é algo que tu usas para melhorar um pouco a tua vida. Algo que faz a tua vida melhor. Algo que recebeste da herança dos teus pais, dos teus avós, dos teus tios. Tu tens hoje a oportunidade de te entregar a Jesus Cristo. De crucificar o teu velho eu com Jesus Cristo. Morrer para ti mesmo, viver agora na fé do Filho de Deus, o qual se amou e se entregou por ti. Isso irá magnificar a graça de Jesus Cristo. Venha Jesus. Venha Jesus. Onde estás? Tal como estás, com todo o teu pecado. Não deixes nada para trás. Zaqueu, do alto da árvore, ele não teve que se arrepender, não teve que mudar de vida e depois descer e ir ter com Jesus. Não, ele foi ter com Jesus e esse encontro foi transformador. Transformador. Da mesma forma, chega-te a Jesus como um pecador em necessidade de graça, em necessidade de salvação, e tudo será transformado. Porque Jesus assumirá o controle, viverá dentro de ti. O Espírito viverá dentro de ti. Receberás uma nova identidade, um amor transformador que te capacitará a viver a vida pela fé no Filho de Deus e magnificar a sua graça. E para os que estão em Jesus Cristo, para aqueles que já receberam uma nova identidade e vivem pela fé no Filho de Deus, magnifica a graça de Jesus. Magnifica vivendo na dependência completa de Jesus Cristo. Não voltes para as obras. Não voltes para a tua performance. Não voltes para a meritocracia. Volta para Jesus. Rende-te a Jesus diariamente. Diariamente. Aos pés dele. É ele que vive em nós. É nele que confiamos. É ele que magnificamos. Ele é a nossa verdadeira identidade. Vamos orar. Amado Pai, nós te louvamos. Te damos graças, Senhor, porque Tu és maravilhoso para connosco, bondoso para connosco, ao ponto de enviar o Teu Filho para morrer por nós. Te queremos agradecer, Senhor, por tão grande ato de amor, tão grande prova de amor. Não esperássemos que nós fôssemos Teus amigos, mas ainda inimigos, enviaste o Teu Filho para morrer por nós. Ó Deus, te rogamos que vivamos, nos ajudes a viver pela fé no Filho de Deus, com esta base do amor, algo que magnifica a Tua graça diariamente. E por aqueles, Senhor, que ainda não Te conhecem, nós oramos. Por aqueles que estão a ver esta pregação e ainda não Te conhecem, nós oramos, Senhor. Contente com o Seu Espírito, trá-los ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Se o céu te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te ouça
Quão bom é estarmos de volta da palavra. Ainda que as circunstâncias não sejam as ideais, ou pelo menos aquelas que nós queremos, Deus não deixa de nos abençoar. Fantástico. Não percam o dia de amanhã. Ainda muito mais temos para absorver, para receber da parte do Senhor e também para o honrar com a nossa dedicação e a nossa presença neste congresso. Que o Senhor a todos nos abençoe. Até amanhã.